Pierre-Auguste Renoir foi um dos principais impressionistas franceses. Durante o século XX, a arte de Renoir acabou por se desvanecer por trás do trabalho de outros, como Monet e Cézanne, e tornou-se até mal representada pelos seus nus gordos e quase desfocados. No entanto, na sua vida, e sim também na sua morte, as suas pinturas foram muito apreciadas, quer por críticos como por artistas, mesmo os mais radicais, como Pierre Bonnard. Renoir nasceu em Limoges, a oeste do centro da França, a 25 de fevereiro de 1841. Seu pai era alfaiate, a sua mãe era modista, e a família depressa se mudou, quando Auguste era apenas uma criança, para procurar a sua fortuna em Paris. Desde bastante novo, mostrou uma aptidão precoce para desenhar e cantar, e foi ensinado de música pelo compositor Charles Gounod. A deslocação dos Renoir não trouxe a mudança de fortuna que eles estavam à espera. Apesar de apresentar um talento nato para o desenho, mostrou também um grande talento para o canto, que aliás foi encorajado pelo seu professor Charles Gounod, que era o diretor do coral da Igreja de São Roque na época. No entanto, devido à condição financeira da família, Renoir teve que parar com as aulas de música e abandonou a escola aos 13 anos para se tornar um aprendiz numa fábrica de porcelanas. Ali as suas capacidades de pintura foram reconhecidas e começou mesmo a parar uma candidatura à École des Beaux-Arts. Mas isso acabou por ser de curta duração, quando a fábrica mudou da pintura mural, que Renoir naturalmente achou entediante, para processos mecânicos. Durante algum tempo, empreendeu uma pintura decorativa de leques e decorações de parede. Em 1860, Renoir começou a copiar pinturas no Louvre, prática padrão na época para aqueles que aspiravam a pintar. No ano seguinte, Renoir frequentou a Academia de Charles Goulaire, onde mais tarde conheceu outros impressionistas, incluindo Claude Monet, que aliás estudou apenas brevemente ali, mas também Alfred Sisley e Frédéric Bazille, de quem aliás foi muito amigo e que pintou o seu retrato que aqui vemos. Permaneceram bastante próximos, até que Bazille foi morto na Guerra Franco-Prussiana. Renoir conseguiu, entretanto, entrar na École des Beaux-Arts em abril de 1862. Renoir começou a submeter o seu trabalho ao Salon no ano seguinte, em 1863. A sua primeira submissão, Ninfa e Faune, foi rejeitada, levando Renoir, furioso, a destruir sua pintura. No ano seguinte, Renoir tentou novamente e submeteu o quadro La Esmeralda, que, como sabemos, é um personagem da célebre história corcunda Notre-Dame de Victor Hugo, ao Salão de 1864. Apesar de ter sido aceite, Renoir não ficou contente com o seu trabalho e, mais uma vez, acabou por destruir a pintura. Em 1864, Renoir teve a sua primeira pintura a ser aceita para a exposição do Salão de Paris, embora só em 1868 tenha conseguido qualquer reconhecimento. Também fez amizade com o arquiteto-artista Jules Lecoeur, que acolheu Renoir na sua propriedade familiar perto de Fontainebleau e da sua floresta, onde acabaram por ir pintar. No verão de 1864, Renoir visitou a aldeia de Barbizon para ali trabalhar. Enquanto lá esteve, conheceu a família Lacau, que estava entretanto de férias, e eles pediram para pintar a sua filha, neste soberbo retrato de Romaine Lacau que aqui vemos. Clareira na Floresta, de 1865, é a primeira pintura paisagística substancial e sobrevivente de Renoir, que mostra uma forte influência da obra de Corot. Ele adota um estilo realista, bastante detalhado, nesta vista de uma clareira no meio de maciços castanheiros. Acredita-se
que estes são perto da pequena aldeia de La Celle de Saint-Claude, a oeste de Paris, não muito longe de Bougival. É provável que tenha pintado lá na companhia de Alfred Sisley, que fez 2 visitas do mesmo sítio em estilo muito diferente. Em 1866, Renoir pintou o seu amigo Jules Lecoeur e os seus cães na floresta de Fontainebleau. Isto tem em comum entre as suas obras, uma vez que foi precedido por 2 estudos e os 3 foram feitos usando uma espátula em vez de pincéis. Isto faz com que seja mais provável do quadro ter sido pintado antes de Renoir abandonar as espátulas e voltar para o pincel em meados de maio de 1866. O amigo de Renoir, Jules Lecoeur, iniciou entretanto um caso amoroso com Clémence Tréault, e foi, aliás, através dessa amizade que Renoir veio a conhecer a irmã mais nova de Clémence, Lise, em 1865, quando ela tinha 17 anos. Os Tréault tinham-se mudado para Paris, quando Lise ainda era uma criança, e o pai dela tinha uma loja de venda de limonada e tabaco. Lise Tréault começou, entretanto, a ser modelo para Renoir a partir de 1864-65 e foi provavelmente no ano seguinte que ele pintou este Lise com chapéu de palha. Um ano depois, Lise posou nua para este seu quadro Diana como Caçadora, de 1867, e que foi rejeitado pelo Salão desse ano. Nos 5 anos seguintes, ela também foi modelo de pelo menos 20 quadros, e foi, de facto, o seu único modelo para figuras femininas durante este período formativo da sua carreira. Ela, aliás, aparece também em 2 pinturas de Frédéric Bazille. Lise, também conhecido como Lise como a Sombrinha, é uma pintura criada em 1867, durante o seu início de trabalhos para o Salão. A pintura de corpo inteiro retrata exatamente Lise Tréault posando numa floresta. Depois de ter várias pinturas rejeitadas pelo Salon, Lise foi finalmente aceite e exposta em maio de 1868. Esta pintura foi uma das primeiras obras de Renoir de sucesso. Nessa altura, a técnica de Renoir ainda era muito influenciada por Gustave Courbet, mas continuou a desenvolver a sua pintura de estilo único, a luz filtrada, à qual iria regressar mais tarde em obras como O Baloiço ou O Baile de Moulin de la Galette. Este retrato, quase em tamanho real, e o seu contraste vulgar, levaram vários críticos a ridicularizar a obra. No verão de 1869, Renoir vivia na casa dos pais em Louveciennes, onde os Pissarros alugaram uma casa. Visitou os Monet, que viviam perto de Bougival, e muitas vezes pintando ao lado de Claude Monet. Alguns dos momentos formativos do impressionismo, se não mesmo da própria arte europeia, ocorreram quando Monet e Renoir visitaram as populares casas balneares no Sena, conhecidas como La Grenouillère, famosas pela pintura de Monet que se encontra atualmente na National Gallery em Londres. Renoir pintou pelo menos 3 vistas diferentes de La Grenouillère naquele verão. A da esquerda, que aqui podemos ver, está agora em Estocolmo. A da direita, que é mais semelhante àquela que Monet pintou, está na coleção Oscar Reinhardt, na Suíça. E uma terceira, que está na parte de cima, encontra-se no Museu Pushkin, em Moscou. Originalmente concebidos como esboços de ar livre preparatórios para pinturas mais acabadas, para serem submetidas ao Salão do ano seguinte,
Eles acabaram por vir a definir estas brilhantes imagens cintilantes, formadas a partir de pinceladas de grande cromatismo, com um estilo já podemos considerar como impressionista. Renoir tinha passado o verão anterior a pintar ao ar livre com Claude Monet, que o encorajou a mover-se em direção a uma paleta mais leve e luminosa e a satisfazer a sua tendência para uma pincelada mais suave e solta. Aqui, Renoir reteve algo da paleta verde e castanho de Gustave Courbet, enquanto escolheu o seu tema a partir dos passeios sensuais e leves dos pintores do século XVIII, como Jean-Antoine Watteau ou Jean-Honoré Fragonard, cujas obras tinha estudado no Louvre. Ao contrário das imagens de sedução criadas pelos seus antecessores, aqui temos um momento fugaz, apanhado por acaso. Parisienses de classe média imersos na natureza, possivelmente num parque local não definido, em vez de um cenário de estúdio. A luz manchada e filtrada através da folhagem tornar-se-ia uma marca registada das melhores obras impressionistas de Renoir nas décadas de 1870 a 1880. Ele usou uma mistura fina de tinta de óleo com as suas volaturas misturando-se umas nas outras para criar um efeito de profundidade. Renoir pintou várias belas vistas de Paris depois de ter voltado ao normal após as consequências das revoltas da Comuna de 1871. A Pont Neuf, de 1872, é um bom exemplo, semelhante em muitos aspectos à visão de Monet sobre o mesmo motivo, e talvez um precursor mais ensolarado das paisagens urbanas, feitas muito mais tarde por Pissarro. Para isso, pensa-se que Renoir usou um ponto de vista no primeiro andar de um comerciante de vinhos, olhando através do rio Sena para a Ilha de la Cité. Em 1873, Renoir pintou na companhia de Sisley durante a primavera e com Monet no verão. No final do ano, no estúdio de Renoir, os impressionistas formaram a Société Anonyme des Artistes, que realizaria a sua primeira exposição no ano seguinte, em Paris, onde Renoir expôs 7 pinturas daquela que seria a primeira exposição dos impressionistas. Durante o verão de 1874, Renoir visitou Argenteuil, onde pintou na companhia de Monet e Manet. Esta é uma das várias pinturas de desportos náuticos que fez durante este período. Renoir, que foi principalmente um pintor de figura, usa uma cor intensa e pinceladas exuberantes para aumentar o sentido de prazer transmitido pelo casal giratório que domina a composição. O rosto da mulher, emoldurado pelo seu chapéu vermelho, é o foco da atenção, tanto do nosso como do seu companheiro. A pintura retrata dois dos seus amigos que usou como modelos com mais frequência, Paul-Auguste Delotte e Suzanne Valadon. Renoir fez, sobretudo, uma pintura que se interessou com preferências nítidas pela forma feminina. Esta pintura, ele usa cores vibrantes e pinceladas luxuosas para chamar a atenção para a alegria das duas pessoas que estão em primeiro plano e mais ainda para a mulher, tornando-a no foco principal. Embora haja muito mais a acontecer nesta obra de arte, o ambiente quase que parece desvanecer em segundo plano à medida que a atenção é imediatamente atraída para a mulher de vestido cor-de-rosa e chapéu vermelho. O Bougival, onde esta pintura se situa, é um dos subúrbios de Paris Ocidental. Este era, aliás, um lugar muito popular para pintores impressionistas e aqui, em torno de muitos dos cafés ao ar livre ao longo do Sena, estes artistas muitas vezes podiam ser encontrados.
Esta outra pintura retrata uma conversa entre um homem visto de costas e uma mulher em pé junto a um baloiço. Os dois personagens são observados por uma menina e um homem encostado a uma árvore. A pintura dá ao espectador a impressão de surpreender uma discussão, como uma fotografia onde o tempo parou. Este sentimento, aliás, é realçado pela direção do olhar para o homem de costas, a jovem olhando para baixo, com um ar bastante envergonhado. Edmond Renoir, irmão do pintor, o artista Norbert Goyenut e Jeanne, uma jovem de Montmartre, serviram como modelo de Renoir para a execução desta pintura. No mesmo ano, Renoir pintou o baile do Balão de la Galette, uma cena ao ar livre com uma atmosfera igualmente leve. Estes três modelos podem ser encontrados precisamente numa das mesas daquele quadro. O baloiço foi apresentado na terceira exposição impressionista de 1877. Como em O Baile, Renoir está particularmente tentando capturar os efeitos da luz solar dada pela folhagem. A luz é registada pelas manchas de cor pálida, especialmente na roupa e no chão. Isto irritou particularmente os críticos, quando a pintura foi mostrada na exposição impressionista de 1877. Ela não foi bem recebida, considerada muito moderna, em particular devido às manchas de cores. Foi o pintor e colecionador Gustave Caillebotte, da qual nós já falamos, que acabou por comprar a pintura. Durante o final da primavera de 1876, Renoir fez vários estudos e esboços perto da sua nova casa e estúdio alugado em Montmartre. Em seguida, ele trabalhou durante maio, criando uma das obras-primas do impressionismo. Esta pintura é sem dúvida a obra mais importante de Renoir, pintada em meados da década de 1870, e foi mostrada na exposição impressionista de 1877. Embora alguns dos seus amigos apareçam na imagem, o principal objetivo de Renoir foi de transmitir a atmosfera vivaz e alegre deste popular jardim de dança em Montmartre. O estudo da multidão em movimento, banhada em luz natural e artificial, é tratado com pinceladas vibrantes e coloridas. A impressão, um pouco desfocada da cena, suscitou reações negativas dos críticos contemporâneos. Este retrato da vida parisiense popular, com o seu estilo inovador e formato imponente, no fundo, um sinal da ambição artística de Renoir, é uma das obras-primas do primeiro impressionismo. Apesar do interesse de Renoir em pintar esta espécie de pólen de carne, como o poeta Stéphane Mallarmé o descreveu, das mais de 70 obras que submeteu às exposições impressionistas entre 1874 e 1882, só incluiu de facto um nu, este torso de mulher à luz do sol. No entanto, durante este período, ele produziu várias pinturas de figuras semi-vestidas ou nuas, em que o seu principal desafio era capturar, nas suas próprias palavras, a pele que captou bem a luz. Para Renoir, o nu, o tema académico sancionado, poderia ser adaptado para atender ao apelo dos impressionistas para a experimentação com cor e luz. Críticos como Edmond Duranty abraçaram esta abordagem anticlássica à pintura, dizendo: adeus à monotonia uniforme da estrutura óssea ao modelo anatómico sob o nu. Aqui podemos exatamente observar mais outro exemplo das dezenas de estas raparigas despidas no meio de florestas ou de ambientes naturais que acabariam por caracterizar de uma forma muito impositiva a imagem que se tinha na altura da obra de Renoir. Embora possa ter sido pintado 3 anos antes, o quadro Na Floresta, de cerca de 1880,
é uma das paisagens mais radicais anteriores ao neo-impressionismo e com o qual, como podemos ver, se assemelha bastante. Aqui tudo é luz, aqui tudo é cor, e a forma dissolve-se numa miríade de pequenos toques de tinta, muito próximo precisamente do neo-impressionismo. Durante o verão de 1880, Renoir começou a trabalhar noutra das suas obras-primas, que só viria a terminar no ano seguinte, o Almoço da Festa dos Barqueiros, outro grupo complexo de figuras. A cena situa-se na ilha de Chatou, num conhecido restaurante chamado Fournaise, e foi, no fundo, financiado por retratos encomendados durante o período. Entre os seus modelos estão a sua companheira e mais tarde esposa, Aline Charrigot, que está no primeiro plano esquerdo com um cão Affenpicher. A atriz Jeanne Samary, que está do lado direito, e o seu companheiro, o pintor Gustave Caillebotte, que está sentado aqui à direita com um chapéu de palha. Esta obra foi exposta na 7ª Exposição Impressionista de 1872, onde foi elogiada por vários críticos. Mas aqui, nomeadamente em confronto, por exemplo, com o baile, começa a notar-se uma tendência para a recuperação do detalhe e da forma mais definida. Ou seja, no fundo, uma tendência que o afastava do resto da técnica dos outros impressionistas. Renoir começou, entretanto, a trabalhar num quadro de grande ambição intitulado As Grandes Banhistas, em 1884, que só viria a terminar alguns anos depois, em 1887. Pretendia ser o primeiro de um novo estilo de pinturas figurativas que tinha surgido dos seus estudos de antigos mestres, incluindo Ingres, Rafael, Rubens ou Tiziano. As suas figuras parecem ser esculpidas, e pensa-se que, aliás, que até mesmo uma escultura, um relevo de chumbo de Girardon, terá sido uma das influências. Apresenta dois dos seus modelos favoritos, a sua parceira Aline Charrigot, que é a loira, sentada, e a pintora Suzanne Valadon. Infelizmente, esta pintura foi severamente atacada pelos críticos e Renoir acabou por ser forçado a abandonar este seu novo estilo. Renoir e Aline Charrigot eram um casal desde 1879 e na primavera de 1885 tiveram seu primeiro filho, um menino a quem chamaram de Pierre. Passaram umas férias mais longas juntos em La Roche-Guyon e visitaram a família de Aline em Essois no outono. Depois de voltar a trabalhar mais intensamente nas grandes banhistas, Renoir começou a sofrer de alguns ataques de depressão. Depois do fracasso das grandes banhistas, em 1886, expôs 8 pinturas no Salon des Ventes, em Bruxelas, após as quais 32 foram mostradas em Nova Iorque, o que lhe trouxeram boas vendas. O guarda-chuvas de 1881-86 está repleto não só de pessoas, mas também de guarda-chuvas. Em parte, são tão esmagadas que os peões mais altos estão a elevá-los ainda mais alto para evitar colidir uns com os outros. Juntos formam uma faixa azul cinzenta escura entre as pessoas abaixo e o céu cinzento acima. A análise da camada de tinta revelou como Renoir foi metódico. Na primeira fase, aqui, usou azul cobalto. Depois mudou para um uso extensivo de azul ultramarino sintético para a sua segunda fase. Compare-se, aliás, esta técnica mais realista e o novo interesse pela forma com contorno, com, por exemplo, aquilo que ele costumava fazer em anos anteriores, como no caso do Baloiço de 1876, onde
podemos encontrar efetivamente grandes diferenças. Meninas jogando badminton, cerca de 1887, é outra pintura figurativa no novo estilo de inspiração clássica de Renoir, em que as figuras são tão definidas contra a sua paisagem que parecem quase recortadas. Mas isto acabou por não correr muito bem, novamente, quer perante a crítica, nem mesmo perante o seu galerista Durand Ruel. Em 1888, Renoir visitou Paul Cézanne, em Aix-en-Provence, onde quase certeza pintar algumas paisagens um ao lado do outro. Passou então o verão a pintar em Argenteuil, no Bougival, onde redescobriu a sua forma paisagística. O Sena, em Argenteuil, de 88, é outra vista de barcos de lazer, aqui pintado no estilo mais semelhante às altas paisagens impressionistas de Alfred Sisley, com pinceladas de grande cromatismo mais grossas colocadas para formar a superfície da água. No final de 1888, a saúde de Renoir causou preocupação. Sofreu o seu primeiro ataque grave de artrite reumatoide, que o perturbaria para o resto da sua vida, e também um episódio de paralisia facial, e que foi especialmente preocupante, já que tinha apenas 47 anos de idade. Por causa disso, passou grande parte do inverno em 1889 com a família da sua esposa em Essois, perto da cidade de Troyes, num afluente do rio Sena. No ano seguinte, Renoir visitou Cézanne em Aix-en-Provence novamente e parece ter pintado a seu lado durante vários dias. Em 1891, Renoir viajou pela França, passando o verão com a sua família em Mézy, no rio Sena, a noroeste de Paris. Durand Ruel pagou-lhe 7.500 francos por 3 pinturas de casais dançantes, indicando o seu crescente sucesso comercial. No ano seguinte, Durand Ruel organizou a maior exposição individual de Renoir até à data, na qual mais de uma centena de pinturas estavam em exposição. Entre as compras mais importantes do seu trabalho estava uma para o Estado francês, que viria a assegurar o seu futuro. Fez também 2 visitas importantes nesse ano. Estudou pinturas dos mestres na Galeria do Prado, em Madrid, e visitou a próspera colónia de artistas em Pont-Aven, na Bretanha, de que já falámos. Os seus retratos de meninas e jovens mulheres, ou lendo, ou tocando, como este caso, Raparigas no Piano, de 1892, é um tema que repetiu por diversas vezes, e eram também características dessa sua nova técnica, daquilo a que se designou como focagem suave. Quando Renoir entrou no século XX, a sua pintura foi muito bem sucedida. Obras figurativas, retratos e um fluxo constante de nus eram muito procurados, embora não tivesse mudado muito o seu estilo ou abordagem. Mas foi sobretudo nas paisagens, pintadas mais para seu próprio prazer, que ele se revelou mais progressista e verdadeiramente pós-impressionista. No início de 1901, um total de 8 das suas pinturas estavam em museus franceses e muitos tinham já sido vendidos por boas somas a colecionadores, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Sua vida, no entanto, foi muito limitada pela sua artrite reumatoide, que se estava progressivamente agravando. Quando ficava no norte da França, preferia estar perto da família da mulher em Essois, onde tinha uma propriedade. No verão de 1901, trocou um celeiro por um terreno onde construiu um estúdio. Isso foi pouco depois do nascimento do terceiro filho de Renoir, Claude, em Essois. Esta paisagem de Essois, Manhã, de 1901, dá uma boa ideia da tranquilidade rural da pequena cidade. As árvores de Renoir progrediram significativamente desde o seu regresso à pintura ao estilo de Corot
alguns anos antes. As suas copas têm aqui uma qualidade suave e sublime, como se derretessem no ar em seu redor. Em 1899, quando fez 58 anos, a sua saúde começava a deteriorar-se. Foi diagnosticada artrite reumatoide no início da década de 1890 e a sua progressão mudou nos últimos anos da sua carreira. Felizmente, nesta fase, ele foi capaz de ter o apoio necessário para lhe permitir continuar a pintar. Na verdade, a sua mobilidade limitada levou-o a ser ainda mais produtivo. Após uma longa série de tratamentos em spas de cura em toda a França, Renoir mudou-se para a costa sul, inicialmente passando o inverno lá e passando o verão na casa da família em Assois, a cidade natal da sua esposa. Durante este período, Renoir pintou 3 grandes telas de nus reclinados, de forma tizianesca. Os 2 primeiros foram modelados por Gabrielle, a prima da sua esposa e a sua enfermeira, mas a última, o grande nu de 1907, também conhecido como nu em almofadas, é diferente. Isto mostra bem a aparência sumptuosa tão característica dos seus nus tardios e de outras pinturas figurativas. Em 1911, a artrite reumatoide de Renoir deixou-o literalmente aleijado e estava em grande parte confinado a uma cadeira de rodas. Às vezes, afirma-se que na sua última década tinha o pincel amarrado ou enfaixado à mão para lhe permitir pintar. No entanto, isso parece ser uma interpretação errada das imagens contemporâneas do artista. Os seus dedos estavam muitas vezes enfaixados como parte do seu tratamento, mas ele usou próteses e outros dispositivos para apoiar o seu pincel. Isto não parece tê-lo impedido de pintar, nem de continuar a desenvolver o seu estilo em paisagens cada vez mais radicais. Esse ano foi também um marco na sua recepção. Foi feito oficial da Legião de Honra. E a primeira monografia sobre o seu trabalho foi publicada, ainda que tenha sido em alemão. Vista isoladamente, esta paisagem de cerca de 1911 poderia ser lida como uma dissolução da forma que conduz ao abstrato, mas visto no contexto das suas outras paisagens deste período, parece que ele continuava a ultrapassar os seus limites e permanecia firmemente ligado ao motivo. Também, por outro lado, parece mostrar uma perspectiva aérea bem marcada. O ano de 1919 começou com grandes promessas, com Renoir a progredir energicamente nas suas pinturas figurativas e paisagísticas. Foi elevado ao posto de comandante da Legião de Honra e um dos seus quadros foi exposto ao lado de um Veronese, no Louvre. Mas em novembro, Renoir desenvolveu pneumonia, o que piorou tudo. Acabou por morrer em Cannes, a 3 de dezembro de 1919, e foi enterrado ao lado da sua esposa Aline em Assois. Dos impressionistas franceses originais, apenas Claude Monet sobreviveu. Foi o fim de uma era na arte europeia. Renoir foi um dos poucos pintores dos séculos XIX e XX que se destacou em todos os géneros. As suas paisagens começam com a escola de Barbizon e terminam bem nas inovações do modernismo. Os seus nus desenvolvem-se a partir da grande tradição de Tiziano e as suas obras figurativas mais complexas são magistrais. Ele foi, e continua a ser, um dos maiores pintores europeus deste período. Jacob Abraham Camille Pissarro nasceu e foi criado na ilha caribenha de Santo Tomás, de uma família judia e crioula portuguesa mista, da nacionalidade dinamarquesa. Quando foi internado em França, mostrou-se um artista capaz e aos 21 anos viajou para a Venezuela com o amigo e pintor Fritz Melb, onde trabalhou como artista por 2 anos. Pissarro foi
o único que participou em todas as 8 exposições dos impressionistas. Pissarro mudou-se para Paris, onde trabalhou como assistente de Antoine Melby, então um artista de sucesso na cidade. Em Paris, Pissarro experimentou aulas na École des Beaux-Arts e na Academia Suíça, mas estabeleceu-se com instruções do grande artista paisagista e avô dos impressionistas Camille Corot. Pissarro rapidamente tornou-se um pintor quase compulsivo de árvores, e em O Caminho da Floresta, por volta de 1859, é um bom exemplo do estilo de Barbizon. Naquele ano, ele foi aceito com a sua primeira pintura para o Salon, e na Academia Suíça conheceu Claude Monet, Paul Cézanne, Armand Guillaumin e outros que vieram formar o movimento impressionista. Ele começou, entretanto, a viajar mais longe, especializando-se em paisagens e pintando extensivamente ao ar livre. A paisagem de La Varenne de Saint-Hilaire foi pintada ao ar livre em 1863, quando Pissarro estava entre aqueles cujo trabalho foi incluído no famoso Salon des Réfugiés de 63. Após o início da Guerra Franco-Prussiana, em setembro de 1870, a casa dos Pissarros em Louveciennes foi requisitada pelos prussianos invasores. A família fugiu primeiro para perto dos seus amigos em Montfaucon. Depois, em dezembro, viajou para a Inglaterra, onde se estabeleceram em Norwood, na época um subúrbio externo de Londres. Em Inglaterra, Pissarro conheceu Paul Durand-Ruel, que se tornou seu revendedor, e Monet, uma vez mais, que também havia fugido para Londres, como já vimos. Para Pissarro, esta soberba vista da Avenida Sydenham, pintada em 1871, foi um marco. Foi a primeira pintura que vendeu ao negociante Paul Durand-Ruel, também ele refugiado da guerra e exilado em Londres. Durand-Ruel não vendeu este quadro, e só depois de uma venda na Christie's, em 1974, foi comprado por uma coleção pública, novamente a National Gallery em Londres. Invulgarmente, Pissarro pintou um guache preparatório desta vista, que olha ao longe do que é conhecido como Lowry Park Avenue, em direção à igreja de São Bartolomeu, que tinha sido construída em 1832. Durand-Ruel também foi importante para garantir a entrada de Pissarro e Monet na Exposição Internacional de Arte em South Kensington, em Londres, depois das suas pinturas terem sido rejeitadas pela Academia Real. Pissarro tinha lá 2 pinturas expostas, e algumas críticas favoráveis, mas não obteve grandes resultados financeiros. No decorrer da guerra, praticamente todos os seus quadros foram destruídos. Quando regressou, começou a pintar na companhia de Cézanne. Com o objetivo de descobrir novas formas de expressão, Pissarro foi um dos primeiros impressionistas a recorrer à técnica da divisão das cores através da utilização de manchas de cor isoladas. O seu quadro, O Jardin dos Mathurins em Pontoise, é um bom exemplo disso mesmo. O seu estilo impressionista inicial não foi bem aceito, mas o negociante de arte de Paris, Durand-Ruel, em Londres, ajudou a vender a sua arte pelo resto da vida. Com a Comuna de Paris esmagada e a ordem a ser restaurada em França sob a nova República, os Pissarro voltaram a viver uma vida mais descansada em Louveciennes, após o choque de descobrir que a maioria das suas pinturas tinham sido danificadas ou destruídas por soldados prussianos. Ali, Pissarro viveu perto de Alfred Sisley, e os dois frequentemente pintaram em companhia. A mãe de Renoir também vivia na aldeia, o que permitiu que os 3 pintores se encontrassem com bastante frequência. Entre os motivos favoritos de Pissarro neste período pós-guerra estavam inúmeras vistas da rota de Saint-Germain e de outras estradas ao redor
de Louveciennes e do rio Sena, no Bougival. Esta paisagem no Bougival mostra uma imagem de classes sociais mais baixas e em trabalho, não de lazer, como era habitual os outros pintores impressionistas fazerem, como o caso de Renoir, como vimos. Em 1873, Pissarro foi um dos principais impulsionadores dos impressionistas franceses. Foi ele, aliás, quem primeiro sugeriu que criassem a sua própria alternativa ao Salon, e um dos que criaram a sua sociedade coletiva anónima oficial e que escreveu os seus estatutos. Pissarro era, de facto, o pai dos impressionistas, tanto na idade como no papel. No verão começou a alugar um estúdio em Montmartre. A saída de Pissarro enquanto vivia em Louveciennes e Pontoise era prodigiosa e de muito alta qualidade. Uma pintura que se destaca, no entanto, é Geada Branca em Annery, de 1873 e que foi exposta na primeira exposição impressionista no ano seguinte, comprada nesse outono por Fauré e atualmente no Museu d'Orsay em Paris. Alguns dos críticos da época elogiaram-no, comparando com algumas das melhores pinturas de Millet. Mas o influente crítico Castagnari era ácido nos seus comentários, e outro descreveu a sua geada em sulcos profundamente arados como raspas de paleta colocadas uniformemente numa tela suja. Uma observação interessante sobre este trabalho é o uso evidente da cor de Pissarro nas suas sombras, uma questão controversa na época. As sombras rítmicas das árvores estão aqui em castanho escuro, onde caem na área arada, e azul verde mais para trás, onde caem na relva coberta de geada. Durante o inverno de 1879 e 1880, Camille Pissarro estava a melhorar as suas habilidades de impressão em companhia de Degas e Marie Cassatt, na esperança de que pudesse entrar neste mercado potencialmente lucrativo. Os impressionistas franceses começaram a fragmentar-se, e Pissarro, juntamente com Degas, Guillaumin e Rouart, foram dos poucos que participaram na sua primeira exposição de 1864 e voltaram a expor na quinta exposição impressionista em abril de 1880. Nesse mês, Edmond Duranty, um dos poucos críticos que tinham manifestado apoio aos impressionistas, morreu com apenas 47 anos. As paisagens a óleo de Pissarro estavam agora a perder a sua faceta impressionista convencional à medida que ele adotava pinceladas mais pequenas e rápidas e o seu estilo tornou-se mais pontilhista. Paisagem em Le Vermeil Auvers-sur-Oise, de 1880, é um bom exemplo, onde as suas folhas começam a brilhar contra o céu. Ele começou também a transferir a sua atenção da terra para os seus habitantes e os pobres rurais. No final de 82, Camille deixou Pontoise para se instalar em Osny, uma aldeia perto de Pontoise, onde continuou o seu trabalho, por vezes, na companhia do seu amigo Paul Gauguin, que fazia então parte do seu círculo de discípulos, assim como Armand Guillaumin e Cézanne, que, ocasionalmente, ia para a sua casa. A partir deste período, o seu trabalho evolui. Às paisagens simples são agora adicionadas cenas de ruas, mercados com muitas personagens, interiores com camponeses. O pintor paisagista também se tornou um pintor de figura. A sua paleta também evolui, para um maior contraste nas cores e toca cada vez mais. A textura da superfície pictórica é composta por partículas de pigmentos de igual valor. Em 1884 mudou-se para Eragny, perto de Wept, onde iria permanecer até à data da sua morte. Esta outra ceifa é uma das várias pinturas em que Pissarro foca-se mais de perto nas atividades agrícolas e que se está a tornar cada vez mais pontilhista. E também podemos daqui, obviamente, depreender de que ela não foi pintada ao ar livre, frente ao motivo.
Em janeiro de 85, os Pissarro viviam na pacata aldeia de Aragny, desconhecendo a turbulência que viria nos restantes anos daquela década. Camille Pissarro jantava regularmente em Paris com outros impressionistas líderes como Monet, Renoir, Sisley ou o negociante Doran Ruel. Aproveitou para visitar Guillaumin no seu estúdio, onde coloca pela primeira vez o jovem pintor Paul Signac, e depois, em outubro, vem a conhecer Georges Seurat, que explicou a sua pesquisa e teorias do divisionismo. Como resultado destas reuniões e da sua própria pesquisa, Pissarro concluiu que o divisionismo, ou pontilismo, era precisamente a fase seguinte no progresso lógico do impressionismo. Em 1877, Pissarro tornou-se um divisionista completo, membro dos neo-impressionistas ao lado de Seurat, Signac, Luce e outros. Pinturas como esta, de casas agrícolas e Ragny, não deixam dúvidas. Quando Doran Ruel não estava interessado em tais obras, o artista procurou outros pontos de venda. Achou então o irmão de Vicente Van Gogh, Theo Van Gogh, particularmente útil, e vendeu através dele por 300 francos, em março de 1888. Isto não era tanto quanto a sua família precisava, mas pelo menos impediu-os de virem a morrer de fome. A produção de Pissarro, reduzida até 1890, tornou-se mais abundante, à medida que as dificuldades financeiras ressurgiam, apesar de ter tido problemas com a visão que o impediam de trabalhar ao ar livre. No início de 93, Pissarro teve que ficar em Paris novamente para tratar um olho. O médico deu-lhe instruções estritas para evitar expor esse olho ao pó da rua, e por isso o artista tirou-se para um quarto do hotel-restaurante de Roma que proporcionava boas vistas da movimentada junção que ficava embaixo. A partir daí, começou a pintar as paisagens urbanas que vieram dominar esta fase tardia da sua pintura. Nos seus últimos trabalhos, Pissarro dará aos pontos de vista citadinos um interesse anteriormente manifestado apenas por Monet ou por Caillebotte. Aluga quartos em Paris, Rouen, Dieppe e Le Havre, a partir dos quais pinta perspectivas dinâmicas de avenidas, praças, rios e pontes. No entanto, note-se que as suas vistas urbanas não representam as classes da burguesia em atividades de lazer, como vimos em Renoir, ou os locais mais turísticos da cidade, mas gente que está nas filas dos transportes públicos para ir trabalhar. A ponte Valdier é um dos melhores exemplos da vista do quarto de hotel gelado de Pissarro, olhando para a intensa atividade sobre e em torno desta ponte de ferro, que só tinha sido concluída em 1888. O artista ficou fascinado com o aparecimento desta ponte e representou-as em diferentes condições meteorológicas, um pouco à maneira de Monet. Os críticos concordaram, tanto com a sua escolha de motivo, como com as suas impressões sobre ele. Em 1897, Pissarro transferiu as suas atenções para Paris. Em janeiro, ele pintou de um quarto de hotel com vista para a Rue Saint-Lazare e em fevereiro foi transferido para um quarto com vista sobre o Boulevard Montmartre, onde pintou algumas das suas melhores paisagens urbanas. Tal como Monet, pinta variações e repetições para corrigir as diferenças de luz. Temos de ver nesta nova evolução, em parte devido à sua doença ocular, ao mesmo tempo que o desejo de satisfazer os seus muitos compradores, a visão social e futura de Pissarro, para a qual, o que é correntemente feio, tendo em conta uma ordem estabelecida, é paradoxalmente belo. Nestas vistas da cidade, encontramos a sua aptidão para a composição espacial, com perspectivas profundas atravessadas pelo tráfego e amolduradas pela arquitetura e caminhos de árvores, todos banhados numa atmosfera harmoniosa de luz da cidade.
Durante o período de 1893 a 1903, Pissarro pintou 10 séries de paisagens urbanas, que incluíam uma sobre a Gare de Saint-Lazare, com 5 pinturas, Rouen, com 45 pinturas, Boulevard Montmartre, em Paris, de 14, a Avenida da Ópera, em Paris, com 15 pinturas, os Jardins das Tulherias, com 31 pinturas, o Jardim de Eragny, com 5 pinturas, Louvre, Pont-Neuf, o Pont-Royal, o Quai Malaquais, portanto uma série ramificada de 71 pinturas, a Igreja de Saint-Jacques de Dieppe, com 6 pinturas, o Porto de Dieppe, com 16 pinturas, ou ainda também uma série sobre o Porto do Havre, com cerca de 23 pinturas, concluída pouco antes da sua doença final, em 1903. Aqui podemos ver exatamente um exemplo do Boulevard Montmartre, a sua série de 14 pinturas, e embaixo um aspecto da série de 15 pinturas sobre a Avenida da Ópera de Paris, pintadas também em 1897. Pissarro era invulgar entre os impressionistas franceses pelas suas fortes opiniões políticas. Aliás, sabemos que ele era anarquista. Embora tenha se identificado de modo ligeiro com o realismo social, e por vezes tenha sido mesmo acusado de ser um sucessor de Millet, a maioria das pinturas de Pissarro e os povos rurais são mais pastorais e idílicas, o que custa de facto a tentar reconciliar com um ardente anarquismo, como se não estivesse a refletir a realidade social, mas os seus sonhos políticos. No final de setembro, Pissarro regressou a Paris das suas viagens de verão, pouco antes de se mudar para um novo apartamento aos 73 anos. Pintou este último autorretrato com chapéu, em 1903. No início de outubro, Pissarro adoeceu, talvez com gripe. O seu estado de saúde deteriorou-se lentamente, apesar da assistência médica, e em 13 de novembro de 1903 morre em Paris. Falecia assim um pai do impressionismo e um dos maiores artistas paisagistas do século XIX.